Olá, gente. Avançando um pouco na questão dos fusos horários, o que eu queria chamar a atenção? A gente está estudando os fusos teóricos e para fins de cálculo de fuso horário, a gente vai sempre respeitar aquela regrinha da aula passada. Para cada 15 graus de longitude, 1 hora, para o leste aumenta, para o oeste atrasa, fim de papo. Mas há que se entender que, na verdade, os fusos práticos eles são um pouquinho diferente disso. Tá? Se vocês observarem aqui, a gente tem um mapa de fusos práticos. Os fusos eles não respeitam exatamente as longitudes, ó, como é o caso do Brasil, por exemplo. E por que isso não acontece? Porque caso nós utilizássemos apenas os fusos de 15 graus, desconsiderando as fronteiras entre os territórios, isso faria com que, por exemplo, o Rio Grande do Sul tivesse dois fusos horários. Né? O nosso estado já é bagunçado o suficiente com um fuso apenas, correto? Então a gente não precisa complicar tanto as coisas. A gente vai ter os chamados limites de fuso a cada 15 graus, né? Mas os territórios, né, por questões políticas territoriais, então a gente acaba tendo uma pequena alteração destes fusos práticos em relação aos teóricos. Nada que vocês precisem se preocupar, para fins de cálculo de fuso horário vai valer sempre aquela regra, né? Quando é uma questão de fuso horário do Brasil, normalmente a prova ela te dá o mapa do Brasil com os fusos, ou aí ela te avisa normalmente a qual fuso cada cidade ela pertence, tá? Então é só para vocês saberem que nem sempre os fusos teóricos correspondem aos fusos práticos por uma questão de limite territorial, né, o que geraria aí uma bagunça, né, do ponto de vista da organização e da economia dos territórios, certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, avançando um pouquinho agora em termos de complexidade, é o seguinte: e se por acaso a gente tiver que trabalhar com fusos de localidades que não são múltiplos de 15, tá? Por exemplo, imagina que a gente tem uma cidade localizada em 51 graus oeste, onde os relógios marcam meio-dia. E uma outra localidade P, a gente pode considerar, situada em 2 graus leste. Que hora os relógios estariam marcando nessa situação? Bom, o que a gente tenderia a fazer? Segundo as regras que eu ensinei para vocês no outro vídeo, vocês teriam que somar os dois, daria 53 graus, a gente vai dividir por 15, vai dar 13, alguma coisa, a gente vai tentar converter para minuto e vai dar errado. E por que vai dar errado? Porque a hora política, a hora legal, gente, ela tem que ser sempre cheia, tá? Até tem algumas exceções, Venezuela e tal, que trabalha com fusos de meia hora, mas via de regra a hora é cheia. Ou tu muda a hora, ou tu não muda. Por quê? Imagina só se a gente vai até a praia, ali, até o litoral, né? Torres, por exemplo, que dá mais ou menos 1,5 graus, não chega a 2 graus de longitude de distância de Porto Alegre. Imagina se a gente tivesse que alterar o relógio em 8 minutos. Não seria nada prático, né? Então a gente acaba respeitando sempre os limites dos fusos de 15. O que significa isso? Os múltiplos de 15, eles são sempre os fusos centrais. Então, sempre que aparecer um dado, uma longitude que não seja múltiplo de 15, o que a gente vai fazer é simplesmente jogar este ponto para o múltiplo de 15 mais próximo. Com certeza é lá que corresponde a hora oficial, tudo bem? Então, se eu considerar o fuso de 51 oeste, eu tenho o 51 entre dois múltiplos de 15, correto? Entre o 45 e entre o 60. Então vamos lá, eu tenho 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 até o 180, leste e oeste. E aí eu tenho as 24 horas do dia. O 51 se encontra entre o 45 e o 60, tá?
Ora, mas ele está a 9 graus do 60 e ele está a apenas 6 graus do 45. Logo, para resolver essa questão, eu vou trabalhar com 55 oeste. O 2 graus leste pertence a quem? Tá? Ele está a 13 graus do 15 leste e ele está a 2 graus do zero. Então eu vou jogar esse ponto, tá, para o ponto de Greenwich. E aí eu acabei de ter exatamente o mesmo exercício, o primeiro exemplo que a gente viu lá no vídeo passado. Ou seja, eu tenho agora dois pontos múltiplos de 15, eu encontro a distância em graus, divido por 15, se está leste eu adianto, se está oeste eu atraso, fim da história, tá? Portanto, vou ter aqui as mesmas 15 horas do exemplo do vídeo anterior, tudo bem? Então assim a gente aumenta um pouquinho mais a complexidade dos fusos práticos, tudo bem? E aí com isso vocês vão ter condições para fazer o resto dos exercícios da aula de hoje.